E agora a gente vai falar sobre a circularidade da moda no Brasil. E os nossos convidados especiais para esse palco é o Weber Amaral, que é professor universitário da USP, e a Juliana Ortega, que além de mestre em sustentabilidade e responsabilidade social, também é diretora do Instituto CIA. Bem-vindos. Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Bom, na verdade, a ideia minha aqui é mais fazer uma abertura, né, para a gente, nessa meia hora, ouvir um pouco dos achados aqui do Weber sobre um estudo que foi feito pelo Centro de Inovação em Economia Circular da USP. Então, me apresentar brevemente, eu sou Juliana Ortega, sou diretora do Instituto CIA, e no Instituto a gente tem trabalhado como a gente pode transformar a moda para que ela seja mais justa e mais sustentável. Então, a gente entende que chegou o momento da gente olhar para a moda e entender que esse setor ainda tem muitos desafios do ponto de vista ambiental e também das pessoas, e que a gente precisa pensar uma moda que faça bem para as pessoas, que funcione para as pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, que use matérias-primas mais sustentáveis, que tome conta dos seus impactos ambientais, repense o uso de químicos perigosos, repense o uso de água. São muitos desafios que a gente encontra hoje que fazem com que a indústria da moda ainda não seja sustentável. E a gente tem olhado para isso dentro de um programa também que se chama Economia Circular, que no Instituto CIA a gente está chamando de moda circular, que é justamente repensar os processos de produção, repensar modelos de negócio, repensar a venda, o consumo, pós-consumo, para que a gente possa ir trazendo esses conceitos de economia circular para dentro dessa indústria. Como a gente tem feito isso? Uma primeira forma é a gente gerar conhecimento sobre como se faz a transição de uma indústria linear para uma economia circular. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco, porque o material aqui do professor Weber justamente vai nessa linha de gerar conhecimento sobre onde estamos, que alavancas podem ser pensadas, qual é o caminho para a circularidade. Uma outra forma é pensar novos modelos de negócio, né? Muitas vezes a gente pensa em reciclagem, quando a gente pensa em economia circular, não é sobre reciclagem, é sobre pensar um modelo de negócio diferente que já nasça pensando que não é um modelo linear, que no final o produto não tem mais uso, mas sim já ser pensado de uma outra forma. Então, a gente aposta também em novos modelos de negócio. Existem muitas soluções técnicas para acelerar esse caminho para uma economia mais circular. Então, a gente também tem investido em acelerar essas soluções para que elas saiam ali de um lugar mais de nicho e também criando condições para que a moda como um todo possa se movimentar nessa direção. Então, com isso, a gente acabou conhecendo o trabalho da USP, do professor Weber, do professor Aldo, e a gente começou a estudar, então, qual é o cenário do Brasil e o que pode ser feito para acelerar, então, a transição da moda para esse outro lugar, onde a gente tenha um ciclo mais regenerativo. Então, eu vou passar aqui para o Weber, vou estar aqui assistindo aqui de frente, mas estou disponível também, ao final, para conversar sobre o trabalho do Instituto CIA com quem tiver interesse. Já tem. Boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui falando com vocês, trazendo parte do trabalho, dos resultados desse trabalho que nós estamos fazendo em parceria com o Instituto CIA, dentro de um centro de inovação em economia circular da Universidade de São Paulo. A ideia aqui é que eu faça uma apresentação com esses principais resultados desse trabalho que a gente já vem desenvolvendo nos últimos 12 meses. A gente vai abrir um espaço para a gente colher feedback de vocês. E só um anúncio importante: após o encerramento dessa minha fala, a gente vai estar realizando um pequeno workshop para algumas pessoas interessadas sobre esse caminho dessa transição para a moda circular. É um workshop de quase 2 horas, onde a gente vai ter uma facilitação, a gente vai entrar em detalhes que a gente não consegue fazer aqui nesses 30 minutos. É um workshop que quem tiver interesse em participar, por favor, me procure, ou a Juliana, ou a própria Maiara, ou a Mariana, que está aqui na frente. E essa ideia é que a gente, depois dessa nossa fala, essa fala sirva
para a gente entender um pouquinho esse contexto e depois a gente se debruçar um pouco no mérito e alguns outros detalhes que a gente vai estar falando sobre alavanca, sobre os caminhos, os exemplos e nicho. Então, quem se interessar, após a nossa fala aqui, a gente vai estar aqui fora e estou à disposição para conversar, para mostrar para vocês aonde que a gente vai fazer esse workshop, tá bom? Para aqueles que não falam, quer dizer, eu vou falar em português, mas quem precisar de tradução simultânea, vocês devem ter tradução simultânea, e eu vou tentar falar pausadamente para que dê tempo de quem está usando a tradução simultânea. Próximo, por favor. A gente tem vários elos e vários, eu diria, eixos desse projeto de economia circular na Universidade de São Paulo, e um deles é moda circular. A gente tem vários outros, mas hoje eu vou falar sobre moda circular. O que está acontecendo, né? A Juliana trouxe alguns pontos importantes sobre o grande desafio e das críticas que a gente vem sofrendo, principalmente a moda sofre, em função de vários desafios. Alguns desafios associados ao consumo excessivo de água, ao consumo excessivo de produtos químicos que são usados no tingimento, as perdas que a gente tem nos processos de produção das nossas roupas, ou o consumo excessivo das próprias roupas, a gente produz mais do que deveria, ou o descarte não apropriado das roupas. Então, a gente tem várias situações e contextos aonde a moda, especialmente a gente chama a moda rápida, né, esse fast fashion, tem sofrido críticas por ser um modelo não sustentável e, portanto, não circular. Então, a gente tem alguns caminhos, né, próximo, só que esses caminhos não estão claros, né? A gente está vivendo literalmente num mar cheio de turbulências e a gente precisa estar entendendo aonde tem parte dessas turbulências possam estar nos indicando alguns lugares que a gente podia estar atracando os nossos navios. Então, o que a gente está entendendo, próximo, é que para fazer isso, a gente precisaria estar pensando a moda como um todo, como o ecossistema como um todo. E não é pensar a moda, é pensar a indústria têxtil, né, que produz roupa para a gente usar, para nos proteger, para nos dar conforto, e a moda, né, que é a forma com que a gente se insere, às vezes, na sociedade. Então, a gente precisa fazer essa separação entre a indústria que produz a moda, a indústria têxtil, as suas matérias-primas, os seus desafios tecnológicos, os seus processos de produção, e como essa indústria têxtil é transformada e traduzida para a gente em comportamento, que é a moda. Então, a gente quer entender um pouco esse desafio, e esses são alguns dos desafios que a gente tem e está traçando um pouco com esse trabalho que nós estamos fazendo em parceria com o Instituto CIA. Próximo. O que a gente pensou nesse projeto ele tem 3 grandes entregas, né? Um mapeamento do cenário da moda do Brasil, o entendimento do que nós chamamos de alavancas, né, ou levers, ou o que nos ajuda nessa transição para uma nova moda, para um novo modelo, de a gente pensar a partir do conceito do desenho dessa moda, no desenho no sentido muito mais amplo, no conceito do desenho dos nossos mapas mentais, no desenho dos negócios, e não apenas no desenho das roupas. Então, a gente imagina que a gente tem várias oportunidades e vários momentos importantes para refletir aonde que a gente consegue alavancar essa moda. E depois a gente tem um segmento importante, que são as recomendações. O que a gente usou, e essa figura sintetiza um pouco a nossa reflexão de como a gente pensou o trabalho. Tem vários autores que nos últimos anos que falaram sobre as fases ou processos de transição, né? E ele fala o seguinte, né? Parte desses autores, eles falam, e tem muito a ver esse tema associado com como a biologia funciona, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses elos pequenininhos embaixo, eles estão dizendo para nós que tem algumas coisas que querem criar ruptura num sistema que é mais ou menos linear, e que a gente chama de regime. Esse é o regime normal da moda, é um regime que é o mainstream, que tenta se manter e que tem pressão externa, pressão grande, numa escala maior, que é na escala da paisagem. O que é essa escala da paisagem? É o preço
do dólar, da matéria-prima, são as mudanças climáticas que afetam a falta dessa matéria-prima, é uma política pública, então numa escala muito maior, que é na escala da paisagem. E esse regime, ele é afetado por pequenas mutações, pequenas inovações. Se as inovações são interessantes, e quem sabe de biologia sabe que mutação nem sempre é boa, ou nem sempre consegue se fixar. Quando a mutação é interessante e consegue mexer na seleção natural do regime, ela é fixada e, portanto, vai tornar aquele regime melhor. É assim que funciona. Então, a gente usou esse framework teórico, que é um framework de múltiplas camadas, e como essas múltiplas camadas se relacionam, e como as coisas que acontecem ali no nicho, né, naquele pequena escala, afetam o regime da moda linear. Então, é isso que a gente usou como framework teórico desse trabalho. Para fazer isso, a gente precisaria estar entendendo quais os elos da cadeia. Então, a gente mapeou o nosso trabalho a partir dos vários elos que a cadeia possui, os elos que fazem parte desse sistema de produção. E a gente colocou 2 elos novos e um outro elo na ponta, né, nessa ponta esquerda aqui, que é o elo do pós-uso, que ainda não está tão desenvolvido, nem um elo de baixo, que a gente chama dos ciclos reversos, e não é a reciclagem, né? A reciclagem é o último end of pipe, que nós chamamos, né? É o fim da linha. O que a gente quer, talvez, seja como que eu mantenho o valor da minha roupa por muito mais tempo, por muito mais usos, sem perder o valor. Então, o desafio não é reciclar, o desafio é não reciclar, ou seja, não gerar resíduo para reciclar. Porque o que está embaixo aqui, que são os ciclos reversos, eles estão conectados com o uso, com o processo de produção, com a montagem da roupa, com o acabamento, que gera resíduo. O que a gente quer é diminuir as imperfeições desse sistema. E, portanto, o elo de baixo ele vai sendo diminuído e não aumentado. Ainda a gente está trabalhando com imperfeições desse sistema. Então, a gente mapeou todos esses elos e começamos a qualificar esses elos. Próximo. Só que esses elos, né, a gente percebeu que eles não estão muito conectados. Se eu quero trabalhar, por exemplo, com um elo de agregar valor, o que a gente chama de upcycle, é pegar aquela fibra que ela tinha um valor e dar mais valor a ela, eu não consigo, porque eu não tenho uma pessoa que vai trabalhar com aquela fibra que tem um valor muito grande e que ela vai ser perdida. Ou não tenho alguém que vai pensar um novo modelo de negócios. Por que eu preciso vender a minha roupa? Eu não posso ter um outro modelo? Por que a minha empresa o meu negócio faz aquilo que sempre fez nos últimos, em toda a sua existência? Então, esses elos da cadeia, eles não estão muito fortes e tem muita fragilidade em alguns elos, especialmente na fragilidade dos pequenos e médios atores desses elos. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 29 mil empresas associadas à indústria têxtil e gera 1,5 milhão de empregos. E o Brasil hoje é praticamente o terceiro maior produtor, entre o terceiro e quarto maior produtor da indústria da moda mundial. Então, a gente tem um papel relevante nessa indústria da moda e tem uma obrigação de contribuir para uma nova reflexão desse caminho, nessa jornada para uma moda circular. Próximo. O que a gente fez? Então, a gente analisou o regime, né, são as grandes coisas que acontecem, e a gente analisou aquelas pequenas mutações, aqueles pequenos casos, especialmente de startups, de empresas que são inovadoras, ou empresas que já têm algum produto, que a gente analisou caso a caso. Então, a gente não parou essa análise, é um processo que está continuando, a gente vai estar terminando isso no próximo mês. E esses dados, que são os interessantes, a gente analisou mais de 120 pequenas e médias empresas, especialmente pequenas empresas, e a gente percebeu que a maior parte da concentração no nicho, né, aquelas empresas estão concentradas em algumas atividades. A maior parte delas se concentra nos ciclos reversos, na reciclagem, ou dá um pouco mais de valor numa roupa, principalmente no pós-uso. Mas poucos negócios estão causando inovações disruptivas. As inovações que a gente está vendo, principalmente nos ciclos reversos, apesar de serem importantes, ainda elas são pouco, eu diria, de quebrar muito, conseguir quebrar muito a forma com que esse regime está atuando. Elas são pequenas mutações, porque é a forma com que a gente vai evoluir. Na verdade, a gente está falando de um processo, de uma transição.
Então, é natural que no Brasil a maior parte dessas ações ainda se concentra, como vocês podem ver aí, 74% nos ciclos reversos, que é reaproveitar, reciclar. Mas a gente pode evitar que isso aconteça. Então, a gente tem que mudar um pouco esse perfil. A gente pode mudar esse perfil a partir do entendimento daquilo que alavanca essas empresas, que é a próxima etapa que a gente vai falar um pouquinho para vocês. Quais são essas alavancas? Aqui só uma reflexão, né? Quando a gente fala alavanca no nosso projeto, alavanca é tudo que vai impulsionar alguma coisa. E elas podem ser classificadas em categorias ou a posição que ela se encontra dentro para o meu negócio ou fora do meu negócio. Então, é a posição e a importância dela. Essa parte central do slide talvez seja a mais importante, que são as categorias de alavancas. E a gente classificou em 6 grandes categorias. Quais são essas categorias? Inovações tecnológicas. Por exemplo, eu gerei uma nova fibra, só que aquela fibra vai custar mais cara do que aquela fibra convencional ou uma fibra não renovável. Outra inovação ou outra alavanca importante. Por exemplo, eu desenhar uma política pública de créditos para pequenas e médias empresas que estão alavancando ou que poderiam alavancar com pequeno seed money algum negócio. Ou eu vou criar uma política pública que eu vou favorecer a criação de um ecossistema de pequenas empresas que se conversem. Então, são alavancas com diferentes categorias que ocorrem em diferentes elos da cadeia. Vocês lembram que a gente falou que a gente tinha os vários elos da cadeia? As alavancas podem acontecer em diferentes elos, em diferentes momentos, com diferentes forças. Então, a gente fez isso também como parte do nosso trabalho. Só que, para fazer isso, né, a gente precisa olhar com outra lente, né? A lente que a gente está usando, ou ela é muito estreita, ou ela não permite que a gente consiga ver todo o ecossistema. Então, uma das grandes limitações é que a gente precisa mudar a lente que a gente interpreta as coisas, que a gente analisa os nossos negócios. Próximo. Para isso, talvez um dos grandes desafios, a indústria têxtil consegue talvez catalisar parte desse processo de jornada, de caminho, que é como que a gente concilia trabalho, o mundo digital, a internet das coisas, o blockchain, como que as empresas se comportam nesse novo cenário que precisa se unir, que precisa conversar, né? Tem muita dúvida do que vai acontecer das lojas do futuro, a história do varejo, como que a gente vai desenhar roupa, mas talvez o grande desafio é como essas coisas se conversam. E é o grande desafio para a gente nas próximas décadas, né? Para isso, né, a gente acha, e esse é o trabalho nosso de reflexão, que a gente está colocando como pano de fundo para analisar isso, a gente acha que essas mudanças, né, como quem me antecedeu aqui falou bem claramente, acho que todo mundo está aqui, está mais ou menos advogando, ou pensando, ou trabalhando dentro das mesmas direções, é assim, o centro desse processo de transição, desse caminho, dessa jornada, é a mudança nos modelos mentais. Modelos mentais internos das pessoas, modelos mentais dos negócios, de como os negócios se relacionam com outros negócios, como essa mudança, que é o centro que vocês veem nesse círculo, né? O grande círculo aí, o menor, ele está falando da mudança para uma economia circular. O círculo de azul claro, ele fala os 3 eixos do caminho para a circularidade. O primeiro deles, talvez um dos mais fundamentais, estão associados com o desenho para a circularidade. O que é o desenho para a circularidade? Desenho para a circularidade é pensar o meu negócio do seu começo, do seu princípio. Não é desenhar para mudar o desenho da roupa, é desenhar o todo, desenhar o modelo de negócio. E aí, portanto, se esse modelo de negócio for de transformação, a minha própria roupa vai ter nascido de uma outra forma. Então, a gente desenha para a circularidade, a gente pensa num novo modelo de negócio, e a gente aí tem um ciclo reverso que não é tão pesado como é hoje. Então, isso são os 3 eixos, ou o que a gente chama, os 3 pilares da economia circular. Só que, para isso funcionar, a gente precisa ter as cadeias. Só que essas cadeias estão frágeis, é o que vocês estão vendo aqui, então a gente precisa integrar essas cadeias. Além disso, essas cadeias não se regeneram. Uma não alimenta a outra, né? Que parte do conceito da economia circular é aquilo que é
coproduto de um lugar vira insumo para uma outra cadeia e vice-versa. Então, a geração desses insumos circulares fazem com que as cadeias possam se regenerar. É isso que significa regenerar. Significa que aquilo que era passivo para alguém vira ativo para uma outra pessoa e as coisas se conectam. Na verdade, nós estamos aqui num momento de colaborar, de ser criativo e de ser mais circular. É isso que nós estamos tentando fazer. E não é na individualidade, sim na forma com que a gente se relaciona. Só que para tudo isso girar, eu preciso ter as alavancas. Só que se o ecossistema começou com a mudança mental, não estiver pronto, não adianta eu ter uma alavanca de inovação tecnológica, uma alavanca de política pública, se o ecossistema não estiver pronto. Aí não vou alavancar nada. Então, a gente precisa estar olhando isso de uma forma muito mais integrada, para que aí as alavancas empurrem aquelas pequenas mutações e as mutações cheguem a afetar o regime. Então, é isso que a gente está, nesse momento agora, concluindo esse trabalho, e a gente tem algumas recomendações, na verdade, algumas, eu diria, os grandes achados até agora. Essa é a síntese do trabalho até agora, que a gente vai concluir daqui a alguns meses, e esse trabalho vai estar disponível para vocês. Eu gostaria de sintetizar isso em alguns grandes pontos. O primeiro, é claro, falta de pesquisa, mas uma pesquisa muito mais perto da resolução do problema. Não é aquela pesquisa que a gente está acostumado a ver nos artigos, mas sim uma pesquisa muito mais voltada para a resolução de problema. A outra, a gente não se comunica adequadamente, então, mesmo que a gente consiga ter um produto que é circular, ele não tem luz. O Jaime Lerner fala assim, que a gente tem que colocar luz nas cidades. É como se fosse uma acupuntura, eu preciso trazer aquilo para que alguém perceba o valor, porque senão ninguém vai perceber o valor daquilo. E é o valor que o consumidor também precisa estar consciente que ele está vendo uma roupa diferente. Mas como aquilo ainda, para ele, não tem esse valor, ele talvez não está disposto a entender essa jornada. Outra questão que a gente identificou ali, a gente não tem política pública de longo prazo, especialmente para a circularidade, é muito difícil. Talvez a gente tenha política pública de subsídio, de suporte para o mainstream, mas quem está ali embaixo não consegue. Então, essa política pública precisa ser pensada de outra forma. Eu sei que tem pessoas que estão preocupadas com isso. E, finalmente, a outra questão importante, que é a questão central que está ali, é a mudança do mindset. Todo mundo está falando, isso é uma síntese, não só das 120 empresas que nós analisamos, mas de várias outras situações, inclusive das grandes empresas do varejo, que também fazem iniciativas numa escala de nicho, mas também não conseguem afetar como elas funcionam como um todo. Então, isso é parte desse exercício que a gente começou a construir com o Instituto CIA e vários outros atores, e que vai estar disponível para vocês. Próximo. Para que isso, na verdade, seja transformado, a gente entende que o Brasil talvez seja um dos países mais interessantes para esse exemplo da moda circular. Diferente da Europa, a gente tem todos os elos da cadeia da indústria têxtil aqui no Brasil. A gente é muito criativo, tem um espírito empreendedor fantástico. A gente tem, das 29 mil empresas da área da moda no Brasil, da área têxtil e da moda, 90% são pequenas e médias empresas. Ao contrário de muitas outras situações, a gente tem uma rede de norte ao sul do Brasil, que a gente mapeou, de vários polos importantes, e polos com nichos de especialização na indústria da moda, com visão empreendedora, e temos consumidores que estão dispostos a participar dessa jornada, porque a gente tem um mercado ainda consumidor muito importante. Então, isso é parte um pouco dessas oportunidades que a gente quer ajudar a alavancar uma moda diferente, uma moda muito mais sustentável e mais circular. Queria agradecer esse exercício e a oportunidade que a gente teve do Instituto CIA, de toda a equipe, das recomendações, das discussões que nós temos. É um processo, de novo, para nós também, um aprendizado da Universidade de São Paulo, que é um exercício de a gente se aproximar da realidade, do que está acontecendo. É um exercício que não termina com esse estudo, ele está começando, é uma jornada, e que a gente gostaria de envolvê-los também, das pessoas que estão interessadas, para que a gente possa estar caminhando juntos nas próximas décadas para tornar a moda e tornar a indústria têxtil brasileira mais competitiva, mais justa socialmente e muito mais circular. Muito obrigado a todos, é um prazer estar com vocês, e quem estiver interessado, a gente gostaria de falar com vocês depois sobre o workshop, e tem alguns minutinhos para perguntas.
Pergunta, gente, aqui é o momento de a gente refletir e ouvir de vocês. Vamos lá, aqui. Onde tem microfone? Oi, boa tarde. Eu trabalho numa iniciativa que é um movimento por uma moda mais sustentável, circular e tal. E uma dificuldade grande que a gente tem é convencer as pessoas que aquilo é importante. Então, eu vi até que estava ali listado, né, entre os seus desafios, que é esse, é a falta de consciência do público. Eu queria saber um pouquinho mais desse seu ponto de vista em relação a isso. Acho que assim, tem vários... e essa sua observação, ela veio de vários atores em várias partes do Brasil. Ela veio dos produtores de pequenas, eu diria, peças, ou quem monta as peças em Santa Catarina, veio do pessoal de lingerie do Rio de Janeiro, veio o pessoal da moda fitness. Então, eu acho que de todos os elos da produção, o pessoal fala assim, pô, mas eu estou fazendo uma linha mais interessante, está usando uma fibra diferente, mas como eu comunico? Né? Como, não só comunico, mas como que eu faço para o consumidor perceber esse valor? Né? Eu acho que todo mundo da cadeia da moda tem que fazer esse esforço coletivo de awareness e mostrar, talvez, de etiquetas, de campanhas, que esses números, ou seja, os números das coisas que nós estamos fazendo para uma outra moda, precisam estar disponíveis. Né? O Richard Thaler, que é um prêmio Nobel de Economia comportamental, ele fala assim, se você não tornar disponível aquela opção para o consumidor, ele nunca vai ter acesso àquilo. Então, o que a gente está sendo aqui, a gente está sendo os arquitetos dessa mudança. E os arquitetos precisam mostrar para o seu público que aquilo que ele está desenhando é muito mais sustentável e circular. A gente tem que ser, talvez, os melhores porta-vozes disso, mas não você, todos nós, né? E para isso, talvez, a gente tenha... Depois a gente pode conversar de algumas estratégias que a gente está pensando de como fazer com que essa mensagem chegue ao consumidor, que é fundamental, que se torna um dos eixos importantes para alavancar isso. Mais alguma pergunta? Bom dia, eu trabalho na FINEP, né? A gente basicamente deveria executar política pública de apoio ao fomento da inovação no país, pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas muitas vezes a gente acaba tendo um pouco o papel de formulação porque constantemente interage com a indústria, a universidade e o Ministério. Nesse ambiente que a economia circular começa a despontar e na ausência de política pública, como que você vê o trabalho de, ao mesmo tempo, ter que trabalhar com uma certa urgência em tornar o assunto relevante, em apoiar o assunto, e, ao mesmo tempo, não ter tanta informação estruturada, não ter tanto diagnóstico? A gente já consegue falar em cadeias e setores que estão mais prontos, que estão mais maduros. Você trouxe aqui um aspecto da cadeia têxtil, por exemplo. A gente consegue falar de setores que a gente já poderia partir para uma discussão mais aprofundada, ou a gente deve ficar num passo ainda mais de diagnóstico, sentar na cadeira, discutir, estudar? Henrique, eu acho o seguinte, você trouxe um ponto importante, né? A gente nunca vai estar pronto, né? Porque a gente sempre está sabendo que a gente precisa ter a situação ideal, precisa ter o diagnóstico. Vou dar um exemplo, como se a gente estivesse fazendo lá atrás os projetos de carbono, né? Se a gente não tivesse feito, talvez, um clearinghouse para o tema do carbono e aí para a gente definir prioridade, nunca a gente ia avançar para desenhar quais são os projetos mais relevantes. Eu acho que a gente está nesse momento agora. A gente precisa ter esse dashboard de inteligência pronto, né? Essas plataformas onde a gente vai conseguir ter o empreendedor, onde a gente vai ter quem vai financiar essa política pública, onde a gente vai colocar na mesa o grande ator, o comprador dessa moda no varejo em larga escala, porque se não tiver esse comprador, que pode ser uma grande âncora, né? Porque não adianta ter umas pequenas e médias empresas que estão inovando se elas não conseguem empurrar esse regime, né? E a gente viu de várias pequenas empresas e iniciativas que elas têm uma solução interessante, mas ela não consegue escalonar. Então, eu acho que não tem uma resposta clara, assim, direta, mas eu acho que a gente tem que ter esses quick wins, né? Esses pilotos que a gente pode estar testando para alavancagem. E eu acho que isso pode ser feito com um framework muito simples,
né, de a gente tornar disponível de novo essa informação. Tem essas linhas aqui que a gente vai pegar com uma pequena e média empresa. A gente vai tentar organizar melhor essas cadeias, né? Então, o encadeamento produtivo é fundamental nisso, porque o pequeno empreendedor individual, ou aquela empreendedora que está ali, ela não consegue nem conseguir conversar e ter um diálogo com a grande empresa, porque ela não tem essa pegada comercial, infelizmente. Então, a gente precisa fazer vários passos, mas a gente já tem um pouco disso mais ou menos pronto para ter esse chamado dashboard de tomar decisão, né? Então, e colocar todo mundo nesse mesmo modelo aí disponível desse banco, grande banco de dados transparente para todo mundo, para saber onde que tem, quais as linhas de fomento, quais as linhas de pesquisa, onde tem. Isso não está disponível também. Então, acho que tem... eu sou otimista que a gente precisa caminhar e precisa deixar de fazer diagnóstico. Eu espero que esse não seja o último, mas ele seja o primeiro caminho para a gente montar aqui esse framework operacional que vai ajudar você, vai ajudar a USP, as outras universidades da moda, que tem um monte de lugar que a gente viu, né? Tem o Senai CETIPT, que está aqui no Rio de Janeiro, precisa de apoio. Tem um monte de gente empreendedora, de pequenas pessoas com, eu diria, limitações, inclusive de inclusão social, que tem um papel importante da moda. Então, a gente tem um papel relevantíssimo para fazer a moda a forma diferente do que ela é hoje. Nosso tempo já está estourado, mas eu vou abrir aqui para a última pergunta e depois, quem tiver mais perguntas, pode procurar o Weber lá fora, se ele ficar no evento mais um pouco, né? Vamos ficar, e eu peço para quem se interessar para continuar essa nossa conversa, a gente vai ter uma conversa num pequeno grupo de pessoas nesse workshop que vai acontecer das 5 às 7 horas. A gente vai se debruçar com muito mais, eu diria, profundidade no que eu acabei de apresentar rapidamente aqui. E aqueles que se interessarem, por favor, me procurem aqui fora, ou a Mayara, a Juliana, a Mariana. A gente vai estar com vocês e a gente queria ter a participação de vocês, das pessoas que estão interessadas nesse assunto. Maravilha. Última perguntinha. Oi, Weber. Eu sou a Vanessa da Zoia e, assim, a gente falou de consciência, né? E a minha visão é muito isso, é consciência, eficiência e sobrevivência, né? E eu acho legal fazer parte desse movimento na moda, mas sempre me questiono, porque a moda, como um fator de análise de comportamento de uma geração, ela tem um papel fundamental de levantar essas bandeiras, né? De começar por ela. Essa grande revolução que eu acho que está dentro de cada um de nós como ser humano de sobrevivência desse planeta. Mas, assim, a gente sabe o tamanho dessa indústria, o tamanho do problema que ela causa e o grande paradoxo que é o consumo, né? Quer dizer, como repensar a indústria como... não é consumir menos, né? É consumir melhor. Eu costumo acreditar que seja por aí. Mas, ainda assim, a gente não precisa de tanto. Então, como é esse paradoxo? Eu gostaria de ter essa resposta, mas você tocou num ponto importante, né, que é um dos elos que a gente... Inclusive, que é uma fragilidade do próprio conceito, quando aquelas pessoas ou as bases teóricas que formularam a economia circular, eles deixaram muito fraco o papel do consumidor, né? O papel do consumo, eu diria. Porque o consumidor mais consciente, mais informado, ele pode ter produtos mais duráveis, né? Então, de melhor qualidade, né? E aí eles vão perceber o valor. Eu acho que a questão é por que a gente precisa ter tanto, né? Então, eu acho que se a gente tiver coisas, que a gente não vai deixar de ter coisas, mas essas coisas tiverem mais valor e foram produzidas de outra forma, né? A gente faz um processo importante de mudança cultural, que é o mais difícil. Você trazer uma inovação para atingir uma roupa com menor consumo de água, ou para diminuir a quantidade de microfibra que vai poluir a sua água, você vai ter uma questão de redução do trabalho análogo ao escravo, a questão de como a gente usa uma fibra mais biodegradável, reciclável. Eu acho que isso é fácil de resolver. Isso é bem fácil de resolver com inteligência, com inovação tecnológica. Agora, essa questão do consumo e da mudança do modelo mental de consumo e de ter um consumo mais inteligente, vai passar, inclusive, por eles terem essas informações. Porque eu acredito que as novas gerações, querem um novo modelo e querem produtos mais sustentáveis. Mas precisa estar disponível para eles e no preço que ele está também disposto a pagar.
Então é isso, gente. Obrigado por tudo e espero conversar com vocês depois.